Salve, salve, amados, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Paulo Aragão e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre certo e errado. Por que que isso é ilusão, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Existe aí, e aí, como eu falei, eu não venho aqui palestrar, eu não venho aqui fazer um curso, eu estou aqui compartilhando coisas que eu vivi, que eu experienciei, que eu aprendi, que eu estudei, que fazem sentido para mim. E é claro, qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui que eu vou responder. Posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre uma linha de pensamento, uma filosofia, uma religião, uma coisa específica que eu vou citar aqui. Mas o vídeo, a intenção aqui não é essa nesse momento, tá? Então, para quem quiser, é só se manifestar aí e conforme a necessidade de vocês também, eu vou aí trazendo o conteúdo aqui pro canal, tá bom? Então, eu aprendi desde cedo, desde a adolescência, assim, eu fui introduzido, por assim dizer, não vou dizer que eu aprendi, não, mas eu fui introduzido às questões do que era o taoísmo, né? A arte de se permanecer neutro, de entender que tudo é perfeito, que existe dualidade, que a luz e a escuridão, o bem e o mal são todos parte de uma mesma moeda. E né, na jornada, na caminhada, no desenvolvimento, na lapidação, na espiritualidade, na conexão, eu vim trazendo isso cada vez, né, vim reforçando isso e estudando e conhecendo mais sobre a importância de não se classificar as coisas, não se colocar em caixinhas as coisas. A gente costuma fazer bastante isso, né? Então a gente vê alguém tomando uma ação que, poxa, a gente aprendeu, seja por dogma ou né, por educação, de que não é tão legal, de que é ruim, etc e tal, por mais que não seja crime, porque né, crime você já tem uma lei estipulada dizendo que aquilo ali é um crime, mas uma conduta, vamos lembrar, por exemplo, de que em algumas culturas você, e aí vale a minha ignorância aqui também, afinal de contas, eu conheço aquilo que eu pude ter acesso, experienciar, mas não sou dono da verdade, nem conheço tudo. Mas em algumas culturas, por exemplo, você não utiliza garfo e faca, você não utiliza talheres, você se come com as mãos, por exemplo. Eu tive a oportunidade de comer num restaurante aqui em São Paulo, de uma outra cultura, e que, assim, algumas pessoas poderiam ficar indignadas, assim, não, tem que ter talher, tem que escolher o talher, mas como era um restaurante tradicionalista e aí firmado na cultura e na gastronomia, na culinária do país, eles não tinham talher para você se alimentar, né? Tem um talher, claro, para cozinhar, mas não um talher para as pessoas poderem consumir os alimentos, né? Então eles recomendavam todos lavarem as mãos e aí comer conforme a tradição, cada prato à sua maneira. E aí você fala, poxa, é certo, é errado? Bom, não tem certo e errado. Aquela cultura não faz a utilização, aquele tipo de alimento não foi pensado, produzido para que se coma de talher, por exemplo. Então, né, não dá para se dizer que o que eles estão fazendo é errado, não. É todo um contexto, toda uma ideia que é diferente da nossa, que a gente tem aqui ocidentalizado, da nossa cultura, né? Então, existem diversas coisas que a gente tem, simbologias, por exemplo, a gente vai pegar aí todo um contexto do cristianismo, por exemplo, que é mais europeu, chupinhado aí do greco-romanismo. Existe essa palavra ou eu acabei de inventar? Se vocês puderem me ajudar e auxiliar aí, porque eu não sei se eu acabei de inventar isso, eu acho que não. Mas da cosmogonia, da mitologia grego-romana, a gente trouxe aí muitos conceitos espirituais e tal, dogmáticos, de religiões e etc. Então, a gente vai trazer na nossa visão aqui
ocidental, de que, por exemplo, a utilização de sacrifícios, isso lembrando que o grande carro-chefe aí ocidental, que é o cristianismo, praticava, né, no passado, sacrifícios de animais e de outras demais coisas, né, oferendas e tudo mais. Isso tem até hoje. E aí você pode falar, não, mas isso é errado, porque hoje em dia, em 2003, não pode ser assim e tal. Você, poxa, tem toda uma cultura, tem todo um trabalho, uma metodologia, uma questão energética, espiritual, toda um rolê diferente do que você tem de base para você falar que está errado ou está certo. Quem é você, quem sou eu para dizer que está errado ou está certo? Sabe, se é certo para aquele ser humano, se para ele faz sentido, se ajuda, se auxilia, se desenvolve, tá show. Ah, mas eu acho cruel, tudo bem, aí é a sua opinião, assim como é a minha opinião. Eu, por exemplo, não sou muito a favor, né, não vejo muito sentido de reverenciar energias né, mais elevadas ou, né, de outros planos, sacrificando vidas aqui, né? Tá? Bom, para mim não faz muito sentido, mas eu não pratico, não estou incluído, inserido nessa cultura, então eu não julgo. Para mim não tem essa de certo e errado. Só para mim, assim, eu não pratico, né? Eu não realizo sacrifícios durante os trabalhos espirituais, religiosos que eu participo, né? Ou que eu ministro, na maioria das vezes. Já ocorreu de eu participar de trabalhos ritualísticos que envolviam isso, mesmo que eu não tivesse muita clareza e orientação do que estava acontecendo, mas não vejo sentido em manifestar esse tipo de expressão espiritual religiosa, mas como eu falei, não acho errado nem julgo, porque existem conceitos diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, nossa religião, nossa cultura, né, ocidental, se você colocar a imagem dos dragões, das serpentes, por exemplo, no conceito espiritual, você tem a imagem de Arcanjo Miguel, por exemplo, do qual sou devoto, mas eu não cultuo, nem coloco, nem manifesto qualquer tipo de imagem de Miguel Arcanjo, ou São Jorge, né? Até confundindo, nem Miguel Arcanjo, São Jorge, matando o dragão, porque para mim, por exemplo, o dragão é um ser mitológico, um ser celestial, espiritual, celeste e divino, e assim como na humanidade e tudo, existem, né, forças, seres e pessoas, energias, lugares que trabalham pro bem maior e outros que não trabalham contra isso. Isso em tudo, né? Desde o cristianismo até qualquer outra coisa que você for citar aí tem ser humano, tem polaridade, tem livre-arbítrio, então por mais que no conceito, na ideologia, na teoria não seja aplicável, na prática, se o ser humano está lá, o livre-arbítrio está lá também. E aí cada um faz o que quer. E aí a gente coloca, por exemplo, essas simbologias, esses arquétipos, essas forças, num contexto oriental, né? Então, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, das religiões, das culturas, das filosofias orientais, você vai ter, né, os dragões protetores, guardiões, as divindades draconianas, né? Então você vai ter o dragão representado como um ser celeste, divino, de luz, de amor, de proteção, de transmutação, de carinho. A própria serpente, a cobra, que a gente tem aí no nosso lado ocidental como algo terrível, né? Tipo, venenoso, peçonhento. A gente tem no próprio xamanismo aqui mesmo, né, no Ocidente, mas muito mais forte no Oriente, como uma medicina, um arquétipo que ensina sobre a transmutação, sobre o poder, sobre a força, a energia, né? O simbolismo, por exemplo, da serpente de Shiva, né? Que aí
ela é um animal que se rasteja, que em dado momento se levanta, arqueia e aí se eleva para poder, né, se conectar com o alto, e aí tem toda essa simbologia linda. No xamanismo, a transmutação, a sabedoria da serpente, né, das cobras. Então você vê, né, é certo ou errado, né? O dragão é algo ruim, algo que representa o ego. Na cultura ocidental cristaico, né, cristã, né, e judaico-cristã, judaico-cristã, você vai ter aí como a manifestação do ego, do desejo, da ganância, do pior que tem de ser humano. Se você for né, se você mudar de país, se você nasceu num outro contexto, numa outra cultura, você vai entender que não, é um ser que representa nobreza, do alto, celeste, né, o guardião, o protetor, aquele que detém a força e o poder, a sabedoria. Por exemplo, em algumas culturas se tem que a verbalização, né, a manifestação do sopro do dragão, da voz do dragão, né, que o dragão tem a palavra como força, como poder, como encantamento, como magia, e de que eles não verbalizam e não falam se não for algo estritamente necessário, se não for algo que vai melhorar, trazer alguma, se não for, né, algo que faz sentido. Então, o poder e a força e a inteligência, a consciência, a sabedoria das palavras, né? E aí a gente tem toda uma cultura lindíssima, belíssima. Se você não conhece, busque aí conhecer um pouco sobre as culturas orientais, né? As religiosidades, as filosofias de vida e os arquétipos, né? As diferenças. Então, não dá para dizer, né, que a pessoa cultuar, por exemplo, uma divindade que é acompanhada, ou uma própria divindade que seja um dragão, é algo é errado, é energia nociva, prejudicial, tá fazendo o trabalho de trevas e tudo mais. Bom, isso na sua visão limitada, de que claro, como eu disse, existem em todos os âmbitos, todas as esferas, em todas as manifestações de livre-arbítrio, né? Seres trabalhando para a luz e seres trabalhando pelas trevas. E aí o que eu costumo dizer que são seres em equilíbrio, que são os que fazem uso da luz e da treva para evolução, para o crescimento de si mesmo. Não manifestando o mal, no caso de manifestar a treva para o outro, não. Mas de fazer o uso da ignorância, né? Porque a treva é isso, né? Ignorância. Porque se você tem conhecimento e sabedoria, você entende que fazer mal, né, prejudicar o outro é prejudicar a si mesmo. Então isso só pode ser ignorância, né? E aí a gente tem que assumir, sim, o nosso papel, nossa consciência, nossa presença, de que a gente é ignorante de muita coisa. Então, nada é absoluto, nenhuma verdade é inquestionável. E aí, vale esse exemplo aí, dessa dualidade das culturas, e por isso que não há certo e errado, né? Há o que eu entendo como algo que, dentro do meu ponto de vista limitado, dentro da minha complexidade, do que eu tenho como observador, que seja menos bom ou mais bom, mas, bom, eu, né, não sou dono de tudo, nem da verdade absoluta, então não é meu papel, né, julgar ninguém, nem apontar ou qualquer outra coisa. Meu papel é exercer o meu melhor, fazer o meu melhor para mim e para todo ao meu redor, né? Então fica essa reflexão aí para você, que, né, às vezes a gente tem aí no meio espiritual pessoas falam, não, mas os dragões, mas os não sei o que, mas é a serpente, mas... Bom, isso é só uma visão, uma pequena visão de um fragmento de um todo muito maior.
que se faz aí, Paulo, como é que eu faço para não cair nessas armadilhas? É uma recomendação aí de que você desenvolva visão de conjunto, né? Então, ao estudar um conceito, estude, né, de maneira global, busque informações, seja curioso, seja curiosa para buscar e conhecer, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, eu agradeço muitíssimo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda muitíssimo, e do meu coração pro seu. Namastê.